Amém. Deus abençoe os homens também. Bom dia, queridos, graça e paz. Bom dia, queridos, graça e paz. Tá. Pensava que era só na minha igreja que respondia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, Deus abençoe você. É um prazer estar aqui. É uma alegria muito grande. Queria cumprimentar amigos queridos aqui. Pastor Nelson, pastora Joyce, esposa do pastor Nelson, pastor Eliezer, homem de Deus aqui nessa casa, referência para a nossa nação também. E é especial estar aqui, queridos, por alguns motivos. Hoje eu me senti mais do que nunca em casa, não é? Porque primeiro que é um culto especial para homens. Eu tenho o privilégio de poder dizer que minha mãe me levou muito cedo para a igreja. Aos 7 anos de idade, minha mãe me levou para a igreja, uma mulher de oração, uma mulher de Deus. Eu tive meu encontro com Deus por volta dos 13, 14 anos, desde os 7 anos dentro de uma igreja, mas o meu verdadeiro encontro com o Senhor foi 13, 14 anos. Desde então, o Senhor me permitiu passar por todos os ministérios da igreja, obviamente, crianças, juvenis, adolescentes, jovens, adultos, obreiros, e tive o privilégio também de ser líder em todos esses ministérios por onde passei. Mas quando eu cheguei aqui no Rio e tive um desafio muito grande, e talvez o maior desafio da minha vida ministerial até hoje, porque liderei ministério de homens por 8 anos na minha antiga igreja, e eu posso dizer que eu sei o que o pastor Nelson passa, porque homem, olha, pense em um ministério complicado. Sabe por quê? Cadê os varões valorosos aqui? Levanta a mão, varões valorosos. Eu te saúdo, meu irmão, você é homem de Deus, você está fazendo algo diferente. Mas sabe por quê? A mulher ela é mais aplicada. A mulher é o seguinte: você vai fazer um evento na igreja, o pastor Eliezer sabe, a gente fala, olha, hoje é domingo, amanhã tem um evento, mulherada enche esse lugar aqui, é assim ou não? Agora, homem, se passa 1 ano combinando, pedindo para ele reservar na agenda, aí no dia você vai ligar para ele, ih, varão, surgiu um problema, muito trabalho, mas não se preocupa não. A minha oferta eu vou mandar, tá bom? Aí tá tudo certo, ô irmão, ajuda o pastor Nelson, né? E nós nos conhecemos nessa jornada aí, quando eu fiz seminário lá com ele. Eu era líder de homens e ele estava começando um trabalho de homens. Estive aqui já por 2 vezes, uma ali numa oração que a gente fez, um café da manhã, e depois com o pastor Brian Kibuka, que esteve aqui, estivemos aqui também com os homens da igreja. E hoje o Senhor me deu o privilégio de pastorear uma igreja que está em reconstrução, Igreja Batista 4 de Julho, a pastora Joyce, pastor Everaldo. Cadê o pastor Everaldo? Está ali atrás. Pastor Everaldo não senta, né? A minha igreja também ficou no fundão ali, né? E estiveram conosco no aniversário da nossa igreja adolescente, pastor Eliezer, 14 anos apenas, não é a centenária Igreja Batista de Laranjeiras, mas ali nós estamos no processo de reconstrução, porque em meio ao período de pandemia, a nossa igreja também ficou sem pastor, perdeu alguns membros, ficou sem arrecadação, teve que entregar o ponto que era alugado, só Deus, né? Foi uma situação, só Deus, e hoje nós estamos funcionando dentro do CIEM, que nos abrigou, abriu a porta para nós lá. Nós fomos bênção para o CIEM no momento de dificuldade, e o CIEM foi bênção para nós também no momento de dificuldade. Estamos nessa parceria até o dia chamado hoje, e Deus tem levado vidas ali, Deus tem sido muito bom para conosco. Que é isso? Vida de fé é isso, não é? É a jornada da vida cristã. Eu sou casado e quero dizer que me senti em casa porque nosso querido irmão falou que passou 2 meses em Manaus. Eu sou caboclo amazonense, entendeu? Eu sou lá de Manaus, caboclo amazonense, a cabeça não nega, né? Então você sabe que eu sou do norte, comedor de tambaqui, não é? Açaí do bom. Aqui vocês tomam sorvete, vocês não tomam açaí, vocês tomam sorvete, tá? A açaí é lá, e provavelmente vocês não vão gostar do açaí de lá. Desse jeito. Temos que falar algumas verdades também, né, irmão? 2 meses lá, você sabe do que eu estou falando, né? Vim para cá porque o Senhor nos ajudou. Eu tenho o prazer também, o privilégio de servir ao município como auditor fiscal de rendas aqui no município do Rio de Janeiro. Então o Senhor me trouxe para cá por conta desse concurso que vim assumir. Sirvo ali como fiscal, hoje gerente de fiscalização do ITBI,
ali junto à Secretaria de Fazenda. E o Senhor nos tem trazido grandes bênçãos, porque hoje eu sou casado, graças a Deus, e tenho um filho de 1 ano e 2 meses chamado Benício, né? É uma bênção, é o abençoado. Durante a ministração eu vou contar um pouquinho da história dele, você vai entender do que eu quero dizer aqui. Hoje não puderam estar aqui, porque saí de casa, a Benício estava naquela soneca matinal, e de lá já ia para a nossa igreja, e nós estamos aqui. Vamos compartilhar uma palavra, queridos? Vamos? Por favor, se nosso querido irmão, é Emerson, né? Lá da mídia, Emerson puder projetar aí o nosso slide, por gentileza, nos ajuda aí. O título da mensagem de hoje é essa aqui, ó, Verdades da Jornada. Será que você pode repetir comigo? Vamos falar juntos? 1, 2, 3, Verdades da Jornada. O texto que nós vamos ler é o texto sugerido pelo querido pastor Nelson para o culto de hoje, mas não vou me ater apenas a ele. Nós vamos discutir e dialogar um pouco sobre todo o capítulo 17 do livro de Êxodo. Mas vamos ler Êxodo, capítulo 17, versículos 8 a 10. Está aí na tela também, Emerson, pode passar, por favor. Está aí na tela. Eu trouxe para você na versão NAA, não sei se vai dar para ler, acho que sim, não é? Vai dar para ler. Então, vamos ler então a palavra do Senhor. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém, Moisés, Arão e Ur subiram para o alto do monte. Vamos ler juntos o versículo 10? Vamos ler juntos o versículo 10? Repita comigo. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém, Moisés, Arão e Ur subiram para o alto do monte. Que o Senhor possa falar ao nosso coração nessa manhã, que o Espírito Santo possa trazer a verdade, que não é a minha verdade, mas é a verdade da palavra do Senhor. Queridos, Verdades da Jornada. O livro de Êxodo é um livro especial, porque fala de uma jornada, de um povo que era escravo no Egito, foi liberto pela poderosa mão de Deus e agora está na sua jornada à terra prometida. E de fato não tem como nós olharmos para o livro de Êxodo sem pensarmos na nossa jornada. Afinal, nós também somos um povo que éramos escravos do pecado e de Satanás, mas fomos libertos pela obra salvífica de Jesus Cristo na cruz do Calvário e estamos na nossa jornada rumo à nossa terra prometida. Quem vai aí, hein? Lembra daquela canção antiga? Caminhando eu vou pra Canaã, caminhando eu vou pra Canaã, caminhando eu vou pra Canaã. Cante. Glória a Deus, caminhando eu vou. Nós vamos, estamos nessa jornada. Agora, nós precisamos nos ater a esse texto e enxergar algumas verdades importantes aqui. A primeira verdade que nós precisamos entender é que Êxodo 17 é um cenário diferente. Por quê, pastor? Primeiro que nós precisamos pensar acerca deste povo. Este povo ficou 4 séculos escravizado no Egito. Deus usou a sua poderosa mão e envergonhou o panteão egípcio, humilhou todos os deuses do Egito por meio das 10 pragas, a finalizar pela última praga ali na morte dos primogênitos do Egito. Deus livrou o seu povo das mãos do Egito. Deus livrou o seu povo da morte dos primogênitos, instituiu a primeira Páscoa, o povo atravessou o Mar Vermelho, a terra seca, aquele povo viu o mar se abrir, eles puderam atravessar, depois esse mar fechou, e eles viram seus perseguidores morrerem, porque caminho que homem e mulher de Deus anda, não é para todo mundo andar, a jornada que Deus trilhou para você, é para você, e você precisa entender que é isso que Deus vai falar com você nesta manhã. Eles atravessam, passam por um lugar chamado Mara, um lugar em que as águas eram amargas. Eles provam então que Deus pode mudar cenário, aquela água amarga se torna em água doce, eles podem então tomar aquela água. Eles vão então, passam por outro lugar chamado Elim, e naquele lugar eles têm uma experiência do que poderia ser a terra prometida, mas aquele lugar ainda não era a terra prometida, haveria algo melhor
melhor de Deus. E aí nós precisamos sempre lembrar isso. A vida é feita de momentos amargos e de momentos doces, mas em todos os momentos teremos a santa e poderosa mão de Deus a nos guiar por essa jornada. E é isso que deve nos mover em todos os dias da nossa história. Queridos, mas em Êxodo 17, que nós temos uma mudança de paradigma. Êxodo 17, me ajuda aí, Emerson, pode colocar nessa tela. Êxodo 17 fala sobre as adversidades da jornada. Sabe por quê? Em Refidim, após passar já por toda essa experiência, pela primeira vez o povo não apenas reclamou, pela primeira vez o povo não apenas se voltou contra Moisés, mas o povo questionou a presença de Deus e logo em seguida precisou enfrentar uma guerra contra um povo inimigo. Era agora uma mudança de paradigma nessa jornada. Era um momento diferente. Nós temos Êxodo 17:7. Olha só, Êxodo 17:7. Pode colocar, Emerson. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Ou seja, naquele momento de adversidade, o povo apenas não reclamou, mas o povo questionou a respeito da presença do Deus Todo-Poderoso no meio deles. Queridos, eu trouxe a primeira verdade para que você lembre nesta manhã. Pode passar, Emerson. Assim como o povo de Israel, estamos em uma jornada rumo à terra prometida. No entanto, precisamos ser lembrados de algumas verdades para tornar a nossa caminhada mais madura. Repita comigo esse segundo parágrafo, por favor, leia comigo. Precisamos ser lembrados de algumas verdades para tornar a nossa caminhada mais... Você está numa jornada, você está numa caminhada. A questão é de que maneira você vai estar nessa jornada. Se comportando como uma criança, se comportando como um menino da fé, ou como um servo e uma serva de Deus maduro e esperando a graciosa mão de Deus em todos os dias da tua história. Então a primeira coisa que eu quero que você guarde em seu coração por meio desse texto de Êxodo capítulo 17 é a seguinte: coisas ruins acontecem. Esqueça a linearidade. Leia comigo, por favor. Coisas ruins acontecem. Esqueça a linearidade. Olha o texto, vamos pegar o texto. Êxodo 17:1. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas. Parte azul, leia comigo, por favor. Segundo o mandamento do Senhor. E acamparam em Refidim. Agora leia comigo a parte vermelha. Mas ali não havia água para o povo. Deixa eu fazer a primeira pergunta para você. Quem foi que livrou Israel do Egito? Quem foi que mandou Israel ir para o deserto? A direção da caminhada quem é que dava? Ou seja, eles estavam ou não fazendo a vontade de Deus? Mesmo fazendo a vontade de Deus, coisas ruins vão acontecer. E essa é uma verdade que nós precisamos internalizar em nossa vida cristã, em uma vida mais madura, porque quantas são as pessoas que em meio à caminhada da fé, em meio à caminhada do Evangelho, esquecem que vão passar por momentos de dificuldade, esquecem que eu estar dentro de uma igreja não me torna inabalável em meio às adversidades da história e os desafios da jornada, mas eu sei que mesmo em meio à adversidade, eu sei que mesmo em meio às provações, o meu Deus está comigo. Esses dias eu li um livro que abençoou muito a minha vida, e eu recomendo inclusive para você, o livro que veio na tradução chamado Chega de Regras. Chega de regras. Vê o slide anterior, Emerson, por favor. Olha o que Larry Crabb escreve aqui para nós. O sofrimento acontece independentemente de as pessoas orarem ou não. Indivíduos ficam velhos e fracos. Servos fiéis de Cristo falham no ministério. Alguns morrem jovens. Seguidores sinceros de Jesus sentem-se deprimidos e desajustados, depois de anos dedicados a viver para Cristo da melhor maneira possível. Essa é uma verdade, sim ou não? Só que nós estamos acostumados a viver no nosso antigo caminho, porque alguém alguma vez falou dizendo assim: se você entregar a sua vida a Jesus, agora você não vai mais sofrer.
Alguém em algum momento falou que Jesus seria obrigado a te dar uma vida boa aqui na terra. Alguém em algum momento te enganou, dizendo que nós estaríamos com a boa mão de Deus nos cuidando, não deixando que nada nos tocasse, se fizéssemos sempre a vontade de Deus. Ou seja, isso é chamado de linearidade. E aí o nosso querido autor Larry Crabb, ele vai falar desses caminhos. Porque o caminho antigo, o caminho do velho homem, o caminho da velha criatura é aquele que faz o seguinte: geralmente no final de ano você faz aquele seu balanço, que deu certo, o que não deu certo. No início do ano você faz o seu planejamento anual, e vocês vão fazer isso, vou fazer aquilo, para que eu consiga atingir tal objetivo, ou seja, linearidade. Eu estou no ponto A e quero chegar no ponto B. E eu sei que se eu der 1, 2, 3, 4 passos, eu vou chegar no ponto B. Isso é linearidade. E a gente quer fazer isso na vida cristã também. Porque eu fico pensando, não, se eu for à igreja todo domingo, a doença não vai chegar na minha casa. Se eu ensinar meu filho no caminho do Senhor, ele não vai desviar quando chegar na juventude, na faculdade. Ele não vai ser influenciado, a doença não vai chegar, a porta não vai se fechar. Ei, isso é uma mentira que alguém falou, porque a palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus fala que no mundo nós teríamos muitas aflições, mas o Senhor Jesus manda o que para nós? Tem o que? Bom ânimo. Fala para esse irmão aí, tem bom ânimo, irmão. Tem bom ânimo, continua nessa jornada, meu irmão. Continua nessa jornada. Queridos, continue nessa jornada. Nós precisamos ter ânimo no Senhor, ter esperança no Senhor, saber que essa questão da linearidade não nos compete. Sabe por quê? Quando a gente faz um plano de sair do ponto A e chegar no ponto B e dar certo, qual a primeira coisa que você pensa? Seja sincero, qual a primeira coisa que você pensa? Eu mandei muito bem no meu planejamento, eu sou o cara, eu estudei, passei, eu cuidei da minha saúde, não tive doença, eu ensinei meu filho e ele agora está ensinando alguém. É assim ou não? A gente até fala assim, glória a Deus, né? Glória a Deus, meu filho está no caminho do Senhor, eu fiz a minha parte, glória a Deus, eu estudei e consegui uma aprovação. É assim ou não? Quantas vezes o nosso coração se enche de orgulho? E aí é importante esse fracasso da linearidade, porque você vai fazer 1000 planos, mas a resposta quem vai dar é o Senhor. Em meio a esse teu plano e a chegada, pode haver uma doença, pode haver uma porta fechada, pode haver uma notícia desagradável. Sabe para quê? Para dizer que você é totalmente dependente da cruz. Aquilo que você mais deseja não vai depender apenas de você, vai depender do Deus que cuida da tua história e da tua vida. Essa igreja não estaria de pé até o dia chamado hoje se não fosse Cristo aqui nesse lugar. Você não teria sobrevivido à pandemia se Deus não tivesse sustentado a tua mão. Nós somos o povo que sobreviveu à pandemia. Você já pensou sobre isso? Quanta gente melhor que nós morreu? Quanta gente melhor que nós está na glória? Às vezes eu ia para alguns sepultamentos, e eu fui para sepultamento de pastores abençoados, homens de Deus, e eu chegava ali, saía alegre com o coração, porque dizia assim, ele já está lá na glória, ele já está lá ao lado do Senhor. Mas ao mesmo tempo eu saía reflexivo, porque eu dizia assim, a nossa responsabilidade agora aumentou, né, pastor Eliezer? Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus se vai, a minha responsabilidade aumenta, porque ela se divide entre nós. Você já parou para pensar, porque Deus te manteve vivo? É porque Ele tem uma obra a ser feita em você e por meio de você. Deus vai chegar na tua família, Deus vai chegar no teu trabalho, Deus está trabalhando nessa igreja por meio da tua jornada, porque a tua jornada não acaba em você, acaba no propósito de Deus para a tua vida e para a tua história. Você pode dar um glória a Deus por isso? Pode aplaudir, louvado seja Deus. Eu sou meio doido mesmo, tá? Não estranho não. Acabou com a amazonense, né, pastor? Me perdoe, é meu jeito. Estou me controlando, viu? Já estou desde 2012 aqui no Rio, há 11 anos, então já estou mais controlado, viu? Porque a amazonense é mais nervoso, né? É muito quente lá, né? Meu irmão ficou 2 meses lá, muito quente lá, então a gente fica mais nervoso, né? Fica mais agitado. Mas estou me controlando, viu? Não se preocupe não, a cara é feia, mas é só a cara mesmo. Pode passar, querido Emerson, por favor.
O antigo caminho, portanto, é baseado na lei da linearidade, que declara que existe um A que leva ao B, que você quer. Calcule A, faça o que manda e terá a vida que mais deseja. Você, então, tem o controle. E a jornada da vida cristã não se trata de ter o controle, mas de entregar o total controle absoluto nas mãos do nosso capitão Jesus Cristo. Isso é a jornada da vida cristã. Então, queridos, precisamos ser libertos das regras que apenas trazem pressão, orgulho e frustração. Porque quando você diz que vai depender de você, você está trazendo pressão. Pode passar, Emerson, próximo slide aí. Você está trazendo pressão para você. E hoje, mais do que nunca, nós vemos pessoas pressionadas, pessoas desestabilizadas emocionalmente. Nós vivemos na era digital, queridos, na era das comparações. Porque hoje nem foto feia você quer mais postar. Passa um filtro aí para ficar mais bonito. É assim ou não? É assim ou não? Nem foto feia você quer mais postar. Então você vê, né, e isso é como eu estou agora passando de uma idade para uma idade mais madura. Aí eu começo a me comparar com meus contemporâneos, né? Aí eu vejo a foto do cara com filtro, agora até de tanquinho, pastor Eliezer, né? Tem até o cara com tanquinho, a cara nenhuma ruga. Eu digo, rapaz, tá ruim para mim, né? Tá ruim para mim. É assim ou não? É a era da comparação, mas uma comparação irreal, sem autenticidade. Mas você não, na sua caminhada Deus te chamou para ser autêntico, para ser verdadeiro. Viveu o dia mal, viveu o dia bom, mas em todos dando glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Pode passar, Emerson. Êxodo 17, 5 e 6. O Senhor respondeu: passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Ou seja, chegaram no lugar, fizeram paradas conforme o mandamento do Senhor. Chegaram ali, não havia água. O povo reclamou, questionou a presença de Deus. E Deus se manifestou ali dizendo: eu estarei no meio de vós, naquela rocha, e daquela rocha sairá água. Sabe o que quer dizer, meu irmão? Pode passar, Emerson, por favor. Independentemente do que façamos ou acreditemos, coisas ruins vão acontecer. Vivemos em um mundo corrompido pelo pecado. E a cosmovisão cristã nos ensina a viver uma vida diferente. Ou seja, eu acredito em criação. Deus criou todas as coisas de maneira absoluta e perfeita. No entanto, o homem pecou, e por causa do pecado, todos nós, toda a natureza, toda a humanidade foi marcada por essa mancha do pecado. Romanos vai falar que a natureza geme na expectativa da revelação dos filhos de Deus. Nós entendemos que doenças chegam por causa do pecado, catástrofes acontecem por causa do pecado, questões naturais e ambientais acontecem por causa do pecado. Ou seja, o dia mau vai chegar, quer eu queira, quer eu não queira. Uma hora a notícia desagradável vai acontecer. Por quê? Porque Deus é mau? Não, porque nós vivemos em um mundo manchado pelo pecado. E Deus é tão bom. E aí pode passar, Emerson, para a próxima. Em meio à jornada da vida cristã, o que nós precisamos é ter a convicção de que Deus está conosco e que isso nos basta. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Em meio à jornada da vida cristã, precisamos ter a convicção de que Deus está conosco e que isso nos basta. Não tem água, mas eu tenho um Deus, Ele pode mudar esse cenário. Não tem saúde, mas eu tenho um Deus e se Ele quiser Ele pode me curar. Não tem porta aberta, mas eu tenho um Deus que se revela como a própria porta, portanto Ele pode fazer. Eu tenho a morte, mas Ele diz que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, porque a morte não é o fim. Em breve nós estaremos com Ele na eternidade, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor. Oh, meu irmão, como é boa essa jornada. Talvez seja a maior festa que você vai presenciar na tua vida, é a festa da vida cristã. Como eu sinto meu coração entristecido. Em maio eu tive a oportunidade de visitar a minha terra natal, porque é aniversário do meu filho, de 1 ano, então nós levamos nosso filho para Manaus, por 2 questões. Primeiro,
que o nosso filho foi um sonho plantado por Deus em nosso coração, planejado, esperado, sonhado. No entanto, na primeira morfológica que nós fizemos, eu recebi uma notícia que nenhum pai quer receber. Na morfológica, o que você quer saber na morfológica? Qual é a notícia que você quer? Está tudo bem, está tudo bem. Só que na primeira morfológica, quando nós estávamos fazendo exames, aí a médica insensível olha para mim, para minha esposa: seu filho tem um problema e possivelmente essa gravidez não chegue até o fim. Meu filho, ele tem uma doença chamada rins multicísticos. Um rim dele não formou, porque formou apenas parede de cistos, e no outro rim tem parede renal, mas também tem cistos. Primeiro, meu filho não ia nascer. Segundo, meu filho não ia durar 30 dias. Depois, meu filho não ia completar 1 ano. Para a honra e glória do Senhor, está com 1 ano e 2 meses, já está começando a andar e mexendo em tudo na igreja, já até quebrou coisa na igreja, o filho do pastor. Louvado seja o nome do Senhor. E isso me ensinou, porque eu não queria ter um filho especial, mas eu tenho, e Deus tem me sustentado a mim e a minha família. Você quer que tudo corra bem, mas às vezes o que você precisa não é que tudo corra bem, mas é ter a convicção de que Deus está com você, e isso te basta, porque Ele te sustenta, Ele alegra o teu coração, Ele te dá esperança e te renova todos os dias, para que você possa caminhar mais um dia nessa jornada que só acaba na terra prometida. Diga assim: só acaba na terra prometida. Fale mais alto: só acaba na terra prometida. E lá vai ser a festa, hein? Se prepara, crente, em nome de Jesus. Lá vai ser a festa, né? Até porque diz a lenda que crente come, né? Agora imagina crente com o corpo glorificado, né, pastor Eliezer? Como vai ser essa festa lá no céu? Primeira verdade, então, que nós aprendemos nessa manhã: coisas ruins acontecem. Esqueça a linearidade. Segunda coisa, vem comigo, Emerson, por favor. Estamos em guerra. Tome a sua posição. Estamos em guerra. Tome a sua posição. Olha só, vamos para o texto. Êxodo 17, agora 8 e 9. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Eu quero que você repita comigo essas três sentenças marcadas. Primeiro é vermelho, repita comigo: os amalequitas atacaram. Deixa eu fazer uma pergunta: o texto fala se Israel fez alguma coisa para os amalequitas? O texto fala qual foi a desavença ali? O texto fala qual foi o problema? O que aconteceu? Simplesmente eles foram atacados. E detalhe, é um parente distante, descendente possivelmente de Esaú, que viviam ali como piratas naquela região, e que todo povo que passava, eles então saqueavam aquele povo. É aquela história: você está no lugar errado e na hora errada. Só que para e pensa: não, mas não era a hora errada, porque Deus que levou aquele povo até aquele momento. Não era o lugar errado, porque era a direção de Deus. Então tem que entender por que eles estavam ali. A segunda coisa que nós precisamos lembrar é o seguinte: com isso Moisés ordenou a Josué: escolha, repita comigo agora a parte azul, alguns, repita comigo, escolha. Aqui é uma verdade muito absoluta para cada um de nós. Nesse momento, essa palavra aí, homens, ela é empregada para guerreiros, ela é empregada para valentes, ela é empregada para homens de guerra, e foi traduzida para nós como homens. Sabe o que isso quer dizer para nós? Tem que começar com a seguinte questão: jornada cristã tem guerra, e na guerra só vai vencer quem tem maturidade para ser homem de Deus e mulher de Deus. Só tem que ter maturidade para ser guerreiro de Deus. Então nós precisamos perceber a terceira coisa: e vá lutar contra os amalequitas. Palavra em azul, o quê? Amanhã. Agora passa aí, Emerson, por favor, próximo slide. E aí nós vamos trazer 5 subverdades ali. Pode colocar todos, pode colocar todos. Primeiro, querendo ou não, você está sob
Isso é verdade ou não? Tua família está sendo atacada ou não? A igreja está sendo atacada ou não? A palavra de Deus está sendo atacada ou não? Ô irmão, nós estamos em guerra. Você precisa entender isso. Aqui nós estamos lutando, como Paulo afirmou, as potestades, sabe? A batalha é muito maior do que aquilo que você pensa que é a tua luta. Não é apenas a tua luta, é a luta do reino de Deus. Você faz parte de algo maior do que você imagina. Nós estamos em guerra. Agora a segunda subverdade aqui é: no reino, o ser vem antes do fazer. Moisés não chegou para José e diz: vai lá e luta. Moisés diz: vai lá, escolhe homens. Para guerrear tinha que ser o quê? Homens. Tinha que ser o quê? Valente. Tinha que ser o quê? Guerreiro. Quantas vezes, né, pastor Eliezer, no gabinete pastoral nós vamos atender, pastora Joyce, pastor Everaldo, pastor Nelson, as pessoas vêm e nos perguntam: pastor, eu não encontrei meu lugar na igreja ainda, não sei o que eu tenho que fazer. E eu sempre falo isso: querido, querida, o ser vem primeiro, depois o fazer. Você já sabe o que Deus quer que você seja? Porque quando você entender o que Deus quer que você seja, você vai completamente enxergar o que Deus quer que você faça. O problema é que a gente quer primeiro fazer antes de ser, e Deus está nos chamando aqui para sermos transformados, regenerados, avivados, usados como instrumento nas mãos de um poderoso Deus. Terceira subverdade: antes de lutar, há tempo de... Antes de lutar, há tempo de... Moisés falou: vai e luta hoje? Não, vai, pega homem. Amanhã eu estarei no monte orando com vocês. Amanhã. Tem momentos que você quer tomar pelo teu tempo, e Deus está falando para pessoas hoje aqui pela sua palavra: calma, há momento de preparo e há momento de luta. Há momento de se preparar em ser, para depois enxergar o que fazer. Talvez nessa luta agora é tempo de respirar e se preparar em Deus para vencer mais adiante aquilo que Ele quer que você faça, em nome de Jesus. Quarta subverdade, a batalha, lê comigo: há batalhas nas quais você estará lutando, em outras intercedendo, mas a guerra está acontecendo. Estamos em guerra, sim ou não? Estamos em guerra. Na sua batalha eu não posso lutar no seu lugar, mas eu posso interceder por você. Na batalha da Joyce é ela que tem que lutar, mas eu estarei intercedendo. Você sabe, está entendendo? Está pegando? Igreja é isso, a batalha é nossa, mas alguns momentos eu estarei no campo como Josué, e outros eu estarei intercedendo como Moisés, e todos nós na dependência do nosso Senhor Jesus Cristo. Quinta subverdade, leia comigo: o seu maior desafio sempre será... Talvez você esteja lutando contra uma doença, talvez você esteja lutando contra uma porta fechada, uma sentença judicial, uma questão econômica. Querido, independentemente da situação pela qual você esteja passando, o teu maior problema ainda se chama pecado. Você precisa de Jesus. Hoje os homens estavam conversando sobre isso ali na escola bíblica, e nós somos lembrados disso, que independente da adversidade pela qual nós estejamos passando, o pecado é ainda o nosso maior problema. O mundo espiritual é a nossa maior batalha, e não é à toa que Paulo vai dizer em Efésios: revestivos de toda a armadura de Deus. Revista-se de Deus. O que você precisa é de Deus, porque você precisa compreender que o teu problema maior ainda é de ordem espiritual. Ei, homens, quero falar com os homens agora. Nós homens somos muito práticos, somos muito cartesianos, nós somos de falar pouco, como o pastor aqui falou, mas nós somos de querer impulsivamente resolver as coisas do nosso jeito. E esse é um pecado que eu preciso confessar todos os dias diante de Deus, diante da igreja, porque no meu trabalho mesmo, como gerente ali de fiscalização, quantas vezes tem problema, e eu, estudei, eu fiz tal curso, tal especialização, tal isso, tal aquilo, eu vou tentar achar uma solução, né? E aí você vai na frente, mas chega um momento que não dá certo, né? E aí o que a gente fala, pastor Eliezer? Agora eu vou ter que orar. É assim ou não?
Pecado meu, estou expondo o meu pecado, pedindo perdão de Deus diante da igreja aqui, porque a primeira coisa que a gente deveria sempre fazer é o quê? Orar, pedir direção de Deus, e muitas vezes nós, principalmente os homens, queremos primeiro fazer, e depois pedir a homologação de Deus. Senhor, homologa aí o que eu fiz. Aí Deus falou, não mandei você fazer isso, cabeção, eu não mandei você fazer isso, agora aguenta as consequências, porque de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, certamente o quê? Então fala para o teu irmão aí, é certamente, viu? O que plantar vai colher. É certamente, o que plantar vai colher. Queridos, pode passar, Emerson, por favor. O fato de sabermos que estamos em guerra exige uma tomada de posição. Precisamos então saber quem Deus quer que nós sejamos, para que possamos tomar a nossa posição nas batalhas que estão diante de nós. Vamos ler juntos esse segundo parágrafo, vamos? Precisamos saber quem Deus quer que nós, para... Por quem você está intercedendo? E em que batalhas você está guerreando no campo? Você precisa responder isso todos os dias. Quem Deus quer que eu seja e que posição Deus quer que eu tome em meio a essa jornada. Terceiro ponto, toda jornada passa pelo teste, leia comigo, toda jornada passa pelo teste. Imagine o que o texto diz lá em Êxodo 17, 11, 12, Josué foi para o campo de batalha, Moisés, Arão e Ur foi para onde? Para o alto do monte. E a palavra de Deus fala em Êxodo 17, 11 e 12, pode colocar, Emerson, que Moisés estava lá, enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, o povo vencia a batalha, e quando as mãos caíam, eles perdiam a batalha. Muita gente pensa aqui em Moisés, né? Ontem, eu vi que tem alguns lutadores aqui, né? Nosso irmão, cadê o outro que era o que estava lá em cima ainda agora falando? E eu pratico brincando, tá, irmão? Por favor, brincando, um boxezinho, né? Eu brinco de um boxezinho. Aí ontem, pastor velho, né? Pastor velho está cheio de cabelo branco, já o jovem da igreja. Ontem levei o jovem da igreja para treinar comigo boxe, né? Vamos treinar, então vamos lá ver o que vocês são feitos, né? Aí o professor já começou fazendo aquela famosa prancha, né? A famosa prancha, você deita no chão, apoia a sua lombar, né? Quem disse que um minuto é curto não fez uma prancha de 1 minuto, né? Não é verdade? Aquela contagem bem devagarinho, né? Muita gente lembra aqui de Moisés levantando a mão, né? Poxa, já pensou ficar o dia todinho com a mão levantada? A mão vai pesando ou não? Porque a batalha só acabou o quê? Quando diz ali, quando foram no pôr do... Foi até o pôr do... É o dia todo, irmão, de mão levantada. Cansa ou não cansa? Todo mundo lembra de Moisés, mas tá, irmão. E Josué lá na batalha o dia todinho, você não pensa nele, não? Você já parou para pensar que Josué estava lá no campo de batalha, enfrentando lá o dia todo também? Então, independente se eu estou na frente de batalha ou intercedendo, o tempo vai exigir muito de mim, porque na jornada vai haver a prova do tempo, porque toda jornada passa por esse teste do tempo. Não há bênção sem provação, não há bênção que eu não espere, porque se eu não esperar a bênção, eu não dou valor para a bênção. Queridos, as batalhas, pode projetar aí, Emerson, por favor. As batalhas nos exigem muito, mas o tempo nos enfraquece, esvazia e nos deixa sem esperança. Lê comigo. As batalhas nos exigem muito, mas o tempo nos enfraquece, esvazia e nos deixa sem. É assim ou não? Quem tem mais de 10 anos de igreja aí? 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Ô irmão, você passou por altos e baixos na tua fé, sim ou não? Passou por altos e baixos. Tem dia, meu irmão, que você está crente muito. Alguém chega para você assim, conta um problema, vamos orar agora, né? Porque Deus pode fazer, assim ou não? Mas tem dia, meu irmão, que você acorda, ô Jesus, você abre a tua janela, dá vontade de dar um sorriso, olha para o céu e está ali, não tem quase nem tomar banho, misericórdia, ainda mais no frio, né, ô irmão? Em nome de Jesus, pelo menos o banho, tá? Pelo menos o banho em nome de Jesus. E aí nós temos assim, porque essa é a vida cristã, o tempo nos prova, o tempo nos esvazia, o tempo muitas vezes nos torna sem esperanças. Olha o que o David Wilkerson fala para nós. Se não vale a pena
esperar por aquilo que você orou, então não vale a pena pedir. Se você está pedindo algo a Deus, e você acha que não vale a pena esperar por esse algo, então por que você está pedindo? Se não fosse importante para você, você não estaria pedindo de Deus, o autor e consumador da nossa fé, o criador de todas as coisas, o monarca absoluto de tudo que existe. Se não vale a pena esperar por aquilo que você orou, então não vale a pena pedir. Espera. Olha o que Isaías vem falar para nós, Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Olha o que o Salmo 27:14 diz: espere no Senhor, anime-se, fortifique o seu coração, espere, pois, no Senhor. Então o que é que eu devo fazer? Quando o tempo chega, eu olho para o Senhor, eu estou esperando nele, é no Senhor que eu estou esperando. Olha só essa última frase que eu quero deixar para você guardar no seu coração. Quer fracassar na sua jornada? Confie em suas forças. Quer ter sucesso? Persevere em sua fé. Agora vamos ler juntos esse parágrafo, por favor, para encerrar. Enquanto a nossa esperança estiver em Deus, seremos sustentados pela sua graça e misericórdia. 3 verdades que eu quero que você guarde no seu coração. Na nossa jornada da vida cristã, coisas ruins vão acontecer, mas eu não devo olhar para as coisas ruins. O que eu devo enxergar é Deus que me sustenta em meio a essa adversidade, em meio a essa provação. Segunda coisa que eu preciso enxergar na minha jornada é que nós estamos em guerra, e eu devo tomar uma posição, e eu preciso enxergar que fica muito difícil sem a igreja. É muito difícil caminhar sem ser igreja. E você estar aqui não quer dizer que você está se comportando como igreja. Eu sempre costumo dizer, quando você vai na padaria, aquilo não te faz um pão, como quando você entra em um templo, não te faz igreja. Viver igreja é saber da necessidade um dos outros, é olhar no olho um dos outros, para dizer, irmão, eu estou contigo, eu estou orando. É ter a sensibilidade e a simplicidade de abrir o coração e dizer assim, ora por mim, eu estou precisando, ora por mim, porque eu sei que sozinho eu não vou conseguir. E é bom, né, o que vocês fizeram hoje aqui contando bênção, porque crente não tem inveja, né, meu irmão? Crente sabe o seguinte, meu irmão está contando bênção, eu olho para a bênção dele e eu digo, maravilha, porque o Deus que fez na vida dele, também pode fazer na minha. É o mesmo Pai, é o mesmo Senhor, é o mesmo provedor. Agora, se é difícil sem igreja, é impossível sem Jesus em nossa vida. Josué lutou no campo de batalha e não lutou sozinho, porque se não tivesse os guerreiros ali ao lado dele, ele não teria se mantido firme naquela batalha. Moisés estava intercedendo, mas se não tivesse Arão e Hur segurando nas mãos dele, ele também não tinha se mantido firme naquela intercessão. Josué precisava dos companheiros de batalha, Moisés precisava dos companheiros de intercessão, mas tanto Josué quanto Moisés estavam na dependência absoluta do Senhor. Se não fosse o Senhor, não haveria resposta. E é por isso que no final do capítulo, Moisés vai e constrói um altar e afirma o seguinte: o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a nossa bandeira. Exércitos se reúnem ao redor de uma bandeira. A bandeira simboliza a causa, a bandeira simboliza o propósito. A nossa bandeira é o Senhor. Nós ficamos ao redor dele, nele, por ele, para ele, todas as coisas. E assim nós perseveraremos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.